Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu podcast A Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, contando histórias inspiradoras, histórias de sucesso e trazendo as melhores informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Hoje eu tenho um convidado super especial, o Paulo Bonucci, vice-presidente da Red Hat e General Manager, General Manager para a- América da Latina. América Isso, Latina. exato. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Paulo, conta um pouquinho pra gente, né, essa sua história que é bastante inspiradora, a sua trajetória e como você chegou até o seu dia atual, né, sua função atual. Perfeito, claro. Cláudio, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouco de tudo que a gente vem aprendendo e continua aprendendo ao longo da nossa trajetória profissional. Eu sou um profissional da área de tecnologia da informação, formado em análise de sistemas há bastante tempo atrás, 1983 eu me formei e comecei imediatamente lá quando eu me formei na PUC de Campinas, em análise de sistemas, eu iniciei minha carreira na Arthur Andersen. Arthur Andersen, hoje, para quem conhece tecnologia, hoje é a empresa chamada Accenture. Eu entrei na divisão de consultoria então. Mas nesses 40 anos, né, que eu estou na jornada, passei por empresas como, né, Accenture, Oracle, BMC Software, PeopleSoft. Ela é comprada pela Oracle. Eu vou para a Unisys, fico lá mais 10 anos e estou nos últimos 12 anos na Red Hat. E sempre na área de tecnologia. Sempre na área de tecnologia, e só para orientar um pouco a conversa, a tecnologia se pode dividir aqui pelo menos em três grandes pilares: software, hardware e serviços de consultoria. Então eu atuei nesses três pilares, mais focado em software e consultoria, menos em hardware. Mas essa tem sido a minha jornada, que agora em dezembro vou completar 41 anos de indústria. E uma das grandes inovações hoje da Red Hat, né, é justamente a nuvem híbrida e o código aberto. Explica um pouquinho para a gente, né, o open source, né? Explica um pouquinho para a gente. Acho que é legal. Esse assunto é importante conhecer, porque, de novo, nessa jornada de quase 41 anos, eu tenho hoje, obviamente, tenho muito mais contato, mas nesses últimos 12 anos, quando eu entrei na Red Hat, que eu vim a entender esse evento do código aberto. E o quanto ele mudou não só o segmento de tecnologia, mas os negócios. Eu vou primeiro falar do código aberto, do open source, que foi uma iniciativa de alguns já profissionais lá nos Estados Unidos, no início da década de 90, de começar a abrir o código de programas, e especialmente de sistemas operacionais que fazem as máquinas funcionarem. Esse grupo de pessoas fez um experimento de dizer o seguinte: vamos desenvolver esse software, vamos aprimorar, vamos melhorar esse sistema operacional com ajuda externa, com várias pessoas, instituições, comunidades, palavra super importante, colaborando, outra palavra super importante, na construção de um código de sistemas aberto. Por isso que ele é aberto, porque você tem pessoas que estão, ou instituições, comunidades que estão ajudando no desenvolvimento de projetos. E isso começou lá na década de 90, até hoje funciona dessa maneira. Só que hoje são milhares, centenas de milhares de projetos onde comunidades e pessoas atuam. A Red Hat surgiu pouco depois disso, foi ali no meados da década de 90, que começou nessa linha de vamos utilizar os softwares de código aberto para ambientes empresariais. E havia uma resistência fantástica, porque todo mundo, eu estava do lado, vamos dizer, do software proprietário, que eu vou falar um pouco da diferença também, havia uma resistência enorme contra o código aberto, porque imaginava-se que o código aberto fosse, primeiro, inseguro, segundo, incompleto, terceiro, meio anárquico e meio caótico. Então, no início, o código aberto, o open source, sofreu muitas resistências. Mas ainda hoje, com essas ondas de ataques cibernéticos, ainda não encontra resistência? Não, isso é interessante isso, Cláudio, pelo seguinte, quantas vezes você ouviu, sim, há invasão, não, a bandidagem, eles são rápidos.
né? Mas aí é a beleza, e aí que acho que é interessante você estar falando, não é uma questão do código estar aberto ou estar fechado. Isso aí é o quanto você consegue proteger o ambiente de sistemas. No código aberto, você tem muito mais pessoas colaborando, inclusive para combater o crime. E quando o crime consegue chegar aos sistemas, a reação é imediata, porque você tem, de novo, um infinito número de pessoas colaborando para corrigir esse problema. Já que no código proprietário, qual que é a diferença? Os sistemas de código proprietário são fantásticos, funcionam super bem. Só que é um modelo de desenvolvimento diferente, onde você tem um número finito de pessoas desenvolvendo. E a ação é mais limitada. É mais limitada. Então, o que talvez você pode fazer literalmente em minutos no código aberto, você pode levar dias no código proprietário. Porque são ciclos e você não vai abrir o código proprietário, porque isso é regido por um contrato que chama-se propriedade intelectual. Um contrato de propriedade intelectual. Então, há limites para você atuar no que é o código proprietário. Então, a questão de segurança, nós vimos agora, esse final de semana, né, o ataque cibernético foi em cima de software proprietário. Então, assim, a questão toda não é se o código aberto é fechado, é o quanto você consegue proteger e o quanto você consegue reagir caso você seja invadido. Então, assim, o código aberto, só para a gente finalizar esse negócio, porque eu acho que esse assunto é importante para passar um pouco para a nuvem híbrida, ele foi a grande disrupção na área de tecnologia, quando na década de 90 acreditava-se que o código aberto fosse um câncer para o ambiente tecnológico. Por que um câncer? Porque iria matar todos os que estavam no desenvolvimento. Ao contrário, abriu o mercado. Você incluiu muito mais comunidades, empresas, pessoas, indivíduos no desenvolvimento. E isso fez com que esses softwares, você tem o software de código aberto disponível na rede, na internet, na web. Está disponível agora. Se você for lá, você vai encontrar uma quantidade infinita de software aberto, disponível para qualquer um utilizar de graça. Empresas como a Red Hat e algumas outras empresas, a própria IBM, a própria Microsoft, abriram vários códigos e fazem isso de uma forma empresarial. Então, a missão dessas grandes empresas, a nossa entre elas, é oferecer serviços através do código aberto. Então, nós damos garantia para os nossos clientes da utilização do uptime, ou seja, não vai haver downtime, a questão de segurança, como você bem falou, as atualizações. Isso é um assunto, são corriqueiros que às vezes as pessoas que não estão em tecnologia não veem muito isso daí. Então, esse é o ambiente de open source, código aberto, que nós vamos falar também um pouco mais aqui de algumas utilizações. Mas só uma pergunta. Com a chegada da inteligência artificial, que se fala muito hoje de código aberto, isso facilitou também agora esse processo? Muito. Fundamentalmente. Porque o que você está fazendo na inteligência artificial? Você está utilizando esses sistemas de infraestrutura de código aberto para processar aplicações de inteligência artificiais, modelos de inteligência artificial. Você tem visto alguns casos, inclusive, utilizando. Então, os modelos, eles rodam sobre essas plataformas. Qual que é a beleza desse projeto? É que, com o advento do software aberto, você democratizou a tecnologia da informação para qualquer nível de empresa, para small, medium business ou para enterprise business. Então, isso aí fez com que não ficasse limitado a um grupo pequeno de empresas com grande investimento de capital ou recursos para fazer gastos. Então, a inteligência artificial, então, hoje, junto com isso, ela pode ser utilizada por um pequeno empresário. Eu não sou um grande estudioso de startups, esse tipo de coisa, mas, obviamente, acompanho o segmento, sou investidor de algumas startups, eu vejo, muitas vezes, eu diria, talvez, 2 erros mais comuns muitas startups. Primeiro é você tentar fazer muitas coisas. Né? E talvez é o que você está dizendo, talvez chegar já no carro antes de passar por etapas até chegar no carro mais desenvolvido. A Amazon começou com livros. Exato. Se ela fizesse o desenho para ser a Amazon que ela era hoje, muito provavelmente não estaria aí. Ela começou fazendo comércio de livros, e aí que ela optou. Então, esse é o primeiro erro que eu vejo, é tentar fazer muita coisa. E a outra é, na hora que encontra a primeira barreira, desviar o objetivo.
Você encontrou uma primeira barreira, eu era para fazer esse tipo de solução, esse tipo de... Agora vamos olhar, tem um bicho se mexendo ali. Então, assim, você tem que ser muito frio nessa hora, e os conselheiros têm um papel importante de manter os executivos, os investidores, com o foco no projeto. Você pode até mudar o objetivo do projeto, mas se o objetivo está bem desenhado, bem definido, tem que continuar nesse caminho. Caso contrário, você vai desperdiçar tempo, vai desperdiçar dinheiro e muitas vezes matar o negócio, Exato. que é o que acontece em muitas startups. Você faz a adaptação, mas nunca muda o rumo. Não pode mudar o objetivo. Exato. Você pode até desviar, fazer um pouquinho, mas esse aqui é o objetivo que nós desenhamos para essa empresa, que nós, investidores aqui, co-owners, assim por diante, co-founders, colocamos para o negócio. Mas é um tema apaixonante esse aí, viu? Porque e isso aí, Cláudio, faz parte da nossa vida hoje. Já há muitos anos esse negócio vai continuar assim, e agora com o advento de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouco mais, ele obviamente traz um ingrediente importantíssimo. Eu queria falar agora sobre um tema que eu acho importantíssimo no mundo atual, que é a questão da liderança. Tá. Como você enxerga hoje o papel da liderança nesse contexto atual, né? E principalmente dentro desse conceito de um time que cada vez mais é mais imediatista em resultados, pessoas cada vez mais ambiciosas, enfim, como fazer a gestão hoje de empresas com culturas tão modernas, mas ao mesmo tempo de pessoas hoje que têm um imediatismo muito forte, seja no seu plano de carreira. Hoje é muito difícil uma retenção de talentos, porque o mercado está sedento por pessoas de boa qualidade para trabalhar. Então, como fazer hoje essa gestão e essa liderança? Olha, Cláudio, aí você muda muito o assunto e para uma dimensão que eu considero fundamental para o sucesso das empresas, para o sucesso dos negócios, que são pessoas, né? E como fazer a gestão, como liderar equipes, não só liderar equipes, mas equipes de ótima performance. Você falou algumas palavras-chave que eu quero explorar algumas delas, como cultura, imediatismo. Eu começaria, talvez, por esse tema de resultados imediatos, que às vezes as pessoas saem da universidade, já querem ser diretor, já querem... Pode acontecer por um conjunto de fatores que coincidem para chegar lá, mas nada como você ter uma excelente formação dos conceitos básicos, inclusive. E aqui vamos deixar a tecnologia ao lado, porque as tecnologias funcionam, mas tudo funciona através de pessoas. Sim. Em qualquer empresa. Se pegar uma empresa de altíssima tecnologia, a Tesla, a IBM, a Red Hat, a Amazon, Google, seja lá quem for, não são nada se não tiver os talentos. E se esses talentos não estiverem muito alinhados. Muito alinhados, muito engajados, muito comprometidos com um projeto. O que nós aprendemos aqui na Red Hat, e de novo nesses 40 anos em que eu estou na indústria, eu passei por grandes empresas que eu aprendi muito. Mas eu considero que esses últimos 12 anos, nesse ambiente de tecnologia aberta, eu aprendi, ou nós estamos aprendendo, uma transformação incrível, que é esse conceito do gerenciamento aberto. O que é o gerenciamento aberto? Talvez eu começar dizendo o que ele não é. Se você pensar vamos dizer, no modelo mais hierárquico, e um modelo talvez até mais autoritário das empresas, ele é muito limitado. Porque você tem uma cabeça de uma pessoa, um dono, um chefe dizendo, faça isso. Uhum. Faça isso porque eu estou mandando fazer isso. Você nunca vai saber se esse chefe está com as boas decisões ou não, por mais brilhante que essa pessoa seja. E tem alguns que são muito brilhantes. Mas mesmo assim, você tem possibilidades de ficar muito limitado e não aproveitar todo o potencial humano que você tem na tua empresa. Então, o gerenciamento de talento, o gerenciamento de pessoas, ele tem muito a ver com o que nós aprendemos com o open source, de fazer um gerenciamento aberto. O que é o gerenciamento aberto e como conecta com a sua pergunta? O gerenciamento aberto é a capacidade, né, de você ter líderes, não chefes, não diretor, presidente, gerente sênior, seja o que for, mas você ter líder que consiga
criar um ambiente de performance consistente. Obviamente, eu gosto de resultados de curto prazo, mas eu prefiro muito mais resultados consistentes a médio e longo prazo do que ótimos resultados de curto prazo. Sim. E isso eu tenho experimentado na empresa agora, e eu acredito que ter pessoas que compreendem esse mundo colaborativo, aí é a palavra-chave dessa história, é como colaborar com um projeto, como colaborar com o sucesso de uma empresa, faz toda a diferença. Eu vou explorar um pouquinho mais, porque aqui tem um tema muito legal, que é o tema de cultura corporativa, que toda empresa tem. De novo, eu passei em grandes empresas, todas têm uma cultura corporativa. O que é cultura corporativa? No final do dia, cultura corporativa é o que nós vivemos numa empresa, os valores que nós vivemos numa empresa, seja de um dono, ou seja de um acionista, ou seja de capital aberto, mas que os líderes dessa empresa direcionaram valores ou implantaram valores que fazem o dia a dia dessa empresa. Eu vou citar o caso da Red Hat, e tem tantos outros. Tem livros, tem ótimos livros que tratam desse assunto de cultura corporativa. Na Red Hat, nós temos fundamentalmente 4 valores na nossa cultura. E nós consideramos que nós temos uma cultura muito forte, muito presente, que novamente a IBM soube manter isso neutro. E a IBM tem valores fantásticos na cultura dela. Os da Red Hat são 4. Nós acreditamos que os indivíduos associados, inclusive eu como executivo, nós temos que ter liberdade para sugerir, para falar, até para negar. Falar, olha, isso aqui não dá para fazer, não é possível fazer esse negócio. Então, liberdade é um valor. As pessoas têm que saber praticar liberdade. Sempre praticar liberdade com accountability, com responsabilidade. Porque no final do dia você está ali para entregar resultados. Né? Você está ali com pessoas que estão cientes daquilo que tem que entregar, porque é uma empresa. Nós não somos uma ONG ou algo que não tenha objetivos. A ONG tem bons objetivos, tem ótimos objetivos, mas ali nós temos que produzir resultados. Né? O terceiro valor, coragem. É interessante esse negócio, coragem. Porque as pessoas têm que ter coragem de ir até o teu colega, até o teu gerente, ou até o teu diretor, de novo, para propor alguma coisa ou dizer alguma coisa que não está funcionando bem. E sempre com engajamento. Então esses são os 4 valores: liberdade, responsabilidade, coragem e engajamento. Eu acho que esses 2 últimos são os mais difíceis. Eles são difíceis, e aí entra o líder de verdade. Os líderes de verdade, não os chefes. O bom líder, ou o líder que gera de fato resultados eficientes, é o que vive esses valores. Não é o que passa em PowerPoint, ou fazendo apresentação, ou fazendo podcast. É o dia a dia, né? É o dia a dia. É o dia a dia. Eu faço isso, o Cláudio, eu viajo, você sabe um pouco dessa história, eu viajo bastante pela América Latina, diferentes países, é muito legal, isso é uma parte legal do meu trabalho, porque você vai conhecer diferentes culturas, um mexicano, um peruano, um colombiano, as diferenças com o brasileiro, Chile, Argentina, que muitas vezes as pessoas falam, Chile e Argentina é a mesma coisa, tem nada a ver, nada a ver, tem uma cordilheira no meio e são mundos muito diferentes. Então, assim, quando eu vou visitar os nossos escritórios, que nós temos mais de 1.000 pessoas aí pela América Latina, eu tenho um interesse que é uma característica minha, genuína, né, e talvez até autêntica, de me interessar pelos meus associados lá. Então eu sento, converso, escuto, anoto. Eu sempre falo que eu acho que uma das habilidades importantíssimas de um bom líder é saber escutar. Sim. Obviamente depois comunicar. Mas saber escutar é você entender e tentar compreender o que está acontecendo no ambiente. Hoje é um ambiente em que você tem que compreender o mundo que nós estamos, temos que nos adaptar, temos que nos transformar, mas sempre, sempre, Cláudio, e você tocou aí numa palavra que eu quero voltar, essa história de liberdade, de coragem, né? Respeito e profissionalismo. Isso é educação. Isso aí tem que vir em qualquer situação.
Quer dizer, é inadmissível uma pessoa ser desrespeituosa com uma outra pessoa. É inadmissível uma pessoa não ter profissionalismo naquilo que está falando e falar só por irresponsabilidade. Aí não faz parte de um projeto. A pessoa tem que ser separada desse projeto. Sim. Ou educada, que é o correto, que é o rumo que nós geralmente fazemos. Nós tentamos corrigir essas pessoas. Em geral, tem muito talento, mas você precisa dar uma arredondada São nesse negócio. engrenagens, né? Tem que funcionar. Tem que funcionar, tem que funcionar. Então, eu me adaptei super bem, eu me encontrei bem com isso. Eu me lembro que eu tive um chefe, aqui eu acho que também é legal no Arte de Vencer, falar um pouco sobre fatos, histórias e casos. Né? Eu tive um chefe que, agora, 10 anos atrás, com quem ainda tenho muito contato com ele, mas ele já não está mais na empresa, ou para mim não, para um grupo de pessoas, eu aprendi isso do Jim. Ele falou, ninguém precisa chegar numa reunião, por exemplo, de forecast de vendas e esculachar ou né, desrespeitar um vendedor que não fez a cota, né, ou que não está sabendo como encontrar o negócio. Esse modelo ele é absolutamente negativo. A pessoa não precisa ser dura, ela não precisa ser forte na mensagem, na forma como fala, para atingir resultados. Ela tem que entender o que está acontecendo. Ela tem que entrar junto com o funcionário, junto com o associado. Sim, tem que ser duro para dar a recomendação do que tem que ser feito para corrigir o que a pessoa pode melhorar. E a gente vê isso, inclusive, nos esportes, não vê isso? Bons técnicos de futebol não fazem isso? Eles inspiram você para o campeonato e são duros na hora que tem que ser duro para corrigir o que você tem que melhorar. Essa é a arte da liderança. É a essência, né? A essência da liderança é essa. Quer dizer, eu não entro em campo, literalmente, eu sou o técnico da equipe da Red Hat, mas eu observo como eu posso criar o contexto para esses jogadores jogar bem. E aí também são duas palavras-chave que eu tratei lá também na minha gravação, que é praticamente uma aula, né, que eles fazem, que eles oferecem para os assinantes lá da Forbes. Que a gente fala desse contexto, de criar o contexto. E eu acho que isso que é a nossa missão como líderes, de criar o contexto, porque muitas vezes você pode ter vários jogadores bons na mesma posição, mas você quer usar o melhor deles, talvez, para complementar melhor a sua equipe. E a gente sempre gosta de dizer que isso aqui, eu passo, a gente passa para outro tema, mas é que eu me apaixono muito esse tema, porque a gente sempre diz o seguinte, nas nossas reuniões eu gosto do contraditório, eu gosto das discussões, de novo com respeito e profissionalismo, mas discordar é um brinde. Discordar é um presente para uma empresa. Porque daí é que você vê onde é que estão. O contraponto é que faz crescer. Se você tiver só pessoas com a mesma ideia, muitas dessas pessoas não são necessárias. É verdade. Não é isso? A inteligência de dados hoje se tornou crucial, né, no mundo dos negócios. Como tornar mais acessível, especialmente com o avanço da inteligência artificial, né? Como nós vimos no caso aí da empresa que trouxe o ChatGPT para nós. Não, e aí todos nós estamos vivendo, inclusive eu, que sou da área de tecnologia, há um ano. O ChatGPT começou há mais ou menos um ano atrás. Então todos estourou há um ano atrás. Estourou um ano atrás. Todo mundo baixou o software, vamos fazer teste, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu fiz alguns modelos desse negócio, a gente testa, mas minha opinião, né, o ambiente empresarial, o advento da inteligência artificial, esse negócio já existe há muito tempo. A inteligência artificial é que ela foi ajustando, porque também novas ferramentas chegaram e você tem muito mais dados. Mas você pegar toda essa área de medicina preventiva, de você pegar talvez soluções na área, por exemplo, decisões legais, jurídicas, enfim, tudo isso é baseado em análise de dados. E hoje, o que está acontecendo com os modelos de inteligência artificial? Eles estão conseguindo ter acesso a dados estruturados internos e externos. Então, isso faz com que você tenha uma abundância de informação que pode ajudar muito no processo decisório de uma empresa. Nós gostamos de chamar isso, obviamente, de inteligência artificial generativa, que é o que a gente vê no ChatGPT, mas você tem isso para empresas também, e a preditiva, que é antecipar eventos que vão acontecer, eventos climatológicos, eventos econômicos, enfim, o que pode acontecer com eventos políticos que podem impactar na economia, na moeda e assim por diante. Então, assim, Cláudio,
muito cedo ainda para saber o que isso vai resultar. Há um temor grande que a inteligência artificial vai substituir pessoas. A tecnologia está fazendo isso há 50 anos. Não é de agora. E nem por isso as taxas de emprego estão diminuindo por conta disso. Vai se readaptando. Vai se readaptando, você abre novas oportunidades, você abre novos caminhos. Lembra que eu comentei agora há pouco sobre a história do código aberto? A quantidade de vagas que você abre, de possibilidades que você abre para pessoas que não estão em uma empresa, desenvolver a sua própria solução. Por quê? Porque tem acesso na internet a um código que está lá disponível, aberto. Então, a transformação tecnológica ela está ajudando muito em outros aspectos. A inteligência artificial ainda é incerto. Nós estamos acompanhando, eu estou acompanhando, o que está acontecendo hoje no mundo é muito o que os governos vão fazer para regulamentar a questão da utilização da inteligência artificial. O que ela é positiva e favorável e que não é destrutiva e maliciosa. Esse é um grande problema, né, em tecnologia da informação também há muitos anos. Quer dizer, costumo dizer o seguinte, a tecnologia da informação, o computador, os softwares, as aplicações, ela podem ser igual a uma Ferrari. Excelente, fantástica, super caro, mas se você utilizar mal vai causar um desastre. Exato. Então a inteligência artificial é a mesma coisa. Por trás de tudo isso, o pano de fundo de tudo isso, tem um elemento chave: pessoas. Você nunca vai deixar de ter pessoas que leem, interpretam e que fazem a correta utilização de inteligência artificial para os negócios. Análise de dados, analíticos e assim por diante, são ferramentas valiosíssimas e que vão transformar e já estão transformando muitos negócios. Eu acredito que vai ser um excelente copiloto, mas ainda a decisão sempre vai ser a melhor tomada de decisão, vai ser a humana, não tem. Vai ser humana e você vai ter que entender o contexto, Exato. Quem são seus clientes, quem são os seus pacientes, ou a sua empresa, cliente. Então, tudo isso são pessoas. E por mais que hoje a tecnologia queira entregar resultados em relação a emoções, tudo isso, né? Mas eu acredito que nada vai substituir o feeling do ser humano. Não tem. E além do feeling, o que a pessoa precisa, o que ela está esperando, o que ela necessita para ser melhor, para ser mais eficiente. Então, isso aí você só consegue através da interação. E tem aí um tema que entra nesse contexto do que nós estamos conversando aqui, que é a transformação cultural. A gente pode falar um pouco falar só um toquezinho nesse negócio. De novo, você vai falar transformação tecnológica. Isso aí já vem acontecendo há décadas, a transformação tecnológica. Lembra quando chegou a internet? A internet começou primeiro com um e-mail, com chat, com troca de mensagens. Depois começou a usar a internet para coisas empresariais. N exemplos que foi. E isso nos trouxe aonde nós estamos hoje. E as pessoas nesse processo todo? Acreditava-se lá 30 anos atrás, eu me lembro que os primeiros sistemas baseados em internet, há 25 anos atrás, talvez, e fosse acabar, aniquilar com os empregos. Não aconteceu nada disso. Você foi ajustando, foi abrindo, você abre startups, você abre pequenas empresas que se transformam em unicórnios que são empresas valorizadas a mais de $1 bilhão, enfim. E essa é a beleza do que está acontecendo. Eu sou muito pró-desenvolvimento, pró-mercado, pró-desenvolvimento do talento, porque quem faz tudo isso são pessoas. O que você acha que falta para o empreendedor brasileiro? E você até mencionou culturas diferentes, já aproveito para emendar uma outra pergunta. Legal. O que você vê de diferente no empreendedor latino, da América Latina em relação ao Brasil? Por que você acha que isso ocorre? Você acredita que muito dessa estatística de 73,6% são MEI, isso é em função do desemprego e a pessoa tenta um tipo de negócio para dar certo? Por que você acredita que mais de 80% fecha em menos de um ano? O que você acha que falta? Falta tecnologia, falta capacitação? Como que a gente pode contribuir de alguma forma para as melhorias desses números? Cláudio, esse é um tema muito complexo. Assim, eu acho que requer, inclusive, sociologistas, né, sociólogos, ajudando a decifrar esses dados. Eu não sou longe disso. Mas a sensação que eu tenho,
Nós falamos um pouco aqui na nossa conversa sobre, né, empresas startups ou pequenas que começaram. Você pode colocar como startup uma MEI, é óbvio. Você pode fazer uma empresa que nem porque não está usando tecnologia não está deixando de ser um empreendedor. E eu acho que tem dois aspectos que eu vou me ater aqui. De novo, é difícil decifrar e dizer que são esses os fatores que levam a esses dados. Mas eu diria que sobrevivência é um fator. As pessoas, aqui na América Latina, eu vejo muito isso, porque os governos... você tem essa instabilidade política e econômica e faz com que a pessoa tenha que sobreviver. Se ela não tiver emprego, vai vender guarda-chuva no dia de chuva e vai vender chapéu no dia de sol. Enfim, isso aí é muito da criatividade e da resiliência do cidadão latino, que você não encontra isso em outras partes do mundo, na Europa ou em países desenvolvidos. Por outro lado, em países desenvolvidos, e aqui na América Latina nós temos alguns bolsões disso, eu vou citar alguns casos, então a primeira palavra que eu falei é sobrevivência, a segunda palavra é formação, capacitação. Sim. Cláudio, eu acho que pessoas mais formadas, seja de ensino básico, talvez com algum conhecimento técnico, ensino técnico fundamental, elas têm mais possibilidades de ter sucesso no negócio do que as pessoas que estão só com o peito e com a coragem. É de se admirar as pessoas que estão peito e a coragem, porque elas têm que levar comida para casa, elas têm que fazer o negócio dela crescer. E algumas são até sonhadoras, que, na minha opinião, faz muito parte do sucesso. Você sonhar, você visualizar alguma coisa que você quer ser. Isso ajuda muito a direcionar, inclusive, o teu instinto do que tem que ser feito. Então, a questão da formação é um problema grave na América Latina. Grave na América Latina. Muitos países têm esse problema, mas aqui no Brasil, eu vou dizer para você, se você pegar o mercado de tecnologia, que é onde, obviamente, eu atuo, você tem uma demanda reprimida, ou seja, tem uma falta de profissionais estimada entre 300 a 500 mil profissionais. Olha só isso. Dados de empresas, Brascom e assim por diante, que dizem isso. É muita gente. E você tem um desemprego alto. Então, você tem muitas pessoas que estão no mercado, mas que você não consegue ajustar e adaptar essas pessoas para essa demanda. Então, a questão da formação começa por aí, essa questão das pequenas empresas e das MEIs, que começam, talvez, também com pouco planejamento. Aí tem que ter um planejamento mínimo, que também faz parte da formação. E aí você vê órgãos aí, talvez como o Sebrae, você vê os Senac, SESIs da vida, essas coisas que ajudam a formar essas pessoas, seja na área de alimentação, no caso de restaurante, assim por diante, você tem tantos exemplos, comércio, né, que é o SESC, e assim por diante. Então, assim, a questão da formação, na minha opinião, é fundamental para a sobrevivência de uma empresa. E dá errado, Cláudio? Eu fiz já algumas apostas pelo lado pessoal de coisas que não deram certo. Porque foi mal planejado. Talvez eu fui muito na empolgação, talvez de alguma coisa, sem estudar, sem conhecer. Conhecimento, formação, conhecimento. Isso é fundamental. Eu falo que uma boa parte das empresas são abertas é porque o cara é bom em fazer alguma coisa. Tem algum talento. Exato. Só que muitas vezes o conhecimento dele está limitado a isso. E aí ele tem que, a partir do momento que ele abre uma empresa, buscar conhecimento, né? Em finanças. O Brasil hoje não tem uma educação financeira, né? Tanto é que hoje, das 21 milhões de empresas que nós temos no Brasil, 1/3 delas estão endividadas, né? Então falta educação financeira, falta a pessoa conhecer marketing, né? Hoje o marketing digital está aí. Ele é muito efetivo hoje para captar clientes e tudo mais. É um universo maravilhoso para ser explorado e que pouca gente hoje também conhece e utiliza. Então, eu vejo que essa questão da capacitação, ela é fundamental, porque às vezes a pessoa ela é muito boa naquilo que ela faz, mas ela só tem aquele tipo de conhecimento. Não é suficiente muitas vezes para gerir uma empresa, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Só que a minha preocupação também é que é um tipo de perfil que normalmente não investe em tecnologia.
E como você consegue enxergar o futuro das empresas hoje sem a tecnologia? Muito difícil, muito difícil. E aí preciso de orientação. Deixa eu te dizer, essa é uma opinião muito pessoal, de pessoas, indivíduos, pequenas empresas que subestimam o conhecimento. Ah, não preciso saber nada de tecnologia. Minha lojinha, o meu comércio está funcionando bem. Errado. Você não está vendo o que está acontecendo no ambiente, você não está vendo o que você pode fazer mais eficiente, com mais precisão, com mais produtividade. Acho que a palavra-chave aqui não é nem produtividade, é eficiência. Né? É como fazer mais com os mesmos recursos, ou talvez até com menos recursos. E se você conseguir expandir, colocar mais gente, que essas pessoas também sejam eficientes. Então, assim, conhecimento, Cláudio, esse negócio, assim, nós como líderes, né, e até aí como pais, tios e amigos, a gente tem que orientar os mais jovens que estão entrando no mercado, não subestimarem o conhecimento, a leitura, os casos, escutar os podcasts, ver casos de sucesso, ver casos de fracasso, aprende no fracasso. Lembra que eu comentei? Esse modelo caótico do erra, aprende, é o que faz o mundo girar hoje. Exato. E para a gente finalizar, que conselho você daria para os empreendedores brasileiros que estão começando agora, enfrentando todos esses desafios? Opa, essa é legal. Olha, eu assim, eu acho que eu daria aqui dois conselhos. Conhecimento, obter mais o quanto você puder, formar você e a sua equipe. Obviamente, você como líder, aquilo que eu falei, você tem que engajar e trabalhar junto com a sua equipe, não é só mandar. E tem um aspecto que nós não falamos nessa hora e pouca que a gente está conversando, esses minutos muito legais. Eu tenho praticado isso na minha vida pessoal e profissional. Reconhecer as minhas deficiências. Porque você precisa de ajuda. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo. Ninguém sabe. Ninguém sabe tudo. Então, assim, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer as deficiências. Então, assim, a meu grande recomendação, meu grande conselho para as pessoas é: acreditem no seu projeto, façam o seu sonho, estruturem, planejem o seu negócio, errem, acertem de novo sem perder o rumo e reconheçam que você precisa de ajuda. E busque ajuda. E reconheça que você precisa evoluir no conhecimento, que você precisa aprender mais. É difícil isso para muitas pessoas, mas estudar é um ato contínuo. Estudar é um ato permanente de vida. Eu falo que cada dia eu aprendo uma coisa nova. Você tem várias formas de aprender. Você pode ir no YouTube e aprender, você pode ir num livro e aprender. Enfim, você tem várias formas de aprender. Você pode conversar com pessoas. Podcast é um veículo fantástico para aprendizado. Tem aquela cultura, aquele 1% todo dia, né? Se você melhora 1% todo dia, ao final de um ano você já melhorou muito. É fantástico. E tem livros que tratam isso aí que você está falando. É muito legal. Então, acreditem no seu projeto, façam os seus sonhos, mas evoluam, estudem, reconheçam que tem áreas que você pode melhorar, que você tem deficiências, e peça ajuda. Não tenha essa vergonha de pedir ajuda. Eu, como líder, eu faço isso. Eu demonstro a minha vulnerabilidade, mas eu mostro que eu evoluí. Porque senão também você não está dando um bom exemplo. Exatamente. Eu tenho algumas vulnerabilidades, óbvio que eu tenho. Então eu vou lá, aprendo e volto. Humanos, né? Nós somos seres humanos. Exato. Bom, Paulo, quero te parabenizar por toda essa trajetória, por ser esse grande exemplo. Acho que foi um papo muito bacana. Foi muito bacana ter esse bate-papo sobre diversos temas. Espero que você volte aqui um dia no nosso podcast e possa contribuir com mais temas, que eu acho que é fundamental. E agradecer a sua disponibilidade de tempo para vir aqui, bater esse papo com os nossos colegas aí que estão nos assistindo. Lembrando que esse podcast ele é patrocinado pelo Espaço da Audição. O Espaço da Audição é uma empresa especializada em aparelhos auditivos. Então, se você desconfia que tem uma perda auditiva ou conhece alguém que tem uma perda auditiva, entra no site www.espaçodaaudição.com.br, uma rede credenciada de mais de 600 lojas em todo o Brasil. Tenho certeza que você vai buscar o melhor produto e o melhor serviço. E agradecendo a todos vocês pela audiência. Lembrando que compartilhem esse conteúdo se vocês gostaram, comentem e se inscrevam no nosso canal. E até o próximo episódio do nosso podcast A Arte de Vencer.
Obrigado, Paulo. Não, muito obrigado. Também, se puder fazer algumas palavras aqui finais, parabéns pelo projeto. Eu acho que esse projeto tem muito a ver com o que eu, nessa altura da minha vida pessoal e profissional, tenho como propósito. E o meu propósito é compartilhar e aprender, seguir aprendendo, mas compartilhar os conhecimentos que eu adquiri para outras pessoas que estão interessadas em crescer e se desenvolver. Parabéns pelo projeto Arte de Vencer.